Jonathan me convidou uma vez para fazer parte, para participar, na verdade. Eu participei, e aí depois os horários não bateram e não consegui mais participar. Mas enfim, estamos aqui hoje e quero agradecer a cada um de vocês que se faz presente. Já agradeci duas vezes, né? Então vamos lá. Hoje eu queria falar sobre um assunto bem interessante, que é sobre a história de um príncipe que praticamente não viveu o seu reinado, né? E eu queria ler esse texto com vocês em 2 Samuel, capítulo 9. Eu, eu sei que dá para apresentar aqui, mas está em outra tela, aliás, em outra aba, mas eu vou ler aqui para vocês. 2 Samuel, capítulo 9, versículo de 1 a 9. Tem hora que eu olho para o microfone, tem hora que eu olho para a câmera, mas está tudo certo, gente. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado na casa de Saul, da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe: ó rei, és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Marquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Marquir, filho de Amiel de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e prostou-se com o rosto por terra, inclinando-se, e disse: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas. E disse Davi: não temas. E disse Davi: não temas, de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu Senhor. Esse texto ele é bem emblemático porque ele é a ponta do iceberg, né? Você já viu aqueles desenhos de iceberg? Existe lá todo um contexto ali por baixo, o iceberg completo, mas você vê só a pontinha dele. É esse texto. Para mim é esse texto. Porque se você pega a história de Saul, que foi o primeiro rei de Israel, ele não tinha uma boa conexão com Deus. E ele toma determinadas ações que não eram boas aos olhos de Deus. E, de repente, ele acaba tomando decisões ruins. Saul é o primeiro rei de Israel, e ele acaba tomando decisões ruins. E numa dessas ele vai para a guerra contra os filisteus. Nessa guerra, Jonatas, que é o filho de Saul, amigo de Davi, é morto em batalha pelos filisteus.
O exército filisteu começa a avançar em direção a Saul, porque para a gente que já assistiu esses filmes de época e guerra e tudo mais, guerra antiga, primeiro vinham os bons soldados, vinham os generais e, por último, o rei. O rei chegava quando já estava tudo resolvido. Se você pegar a Odisseia agora, que é um filme recente, você tem lá só os ponta de lança mesmo dentro do cavalo lá em Troia. E aí, quando se abre os portões, a cidade está dominada, aparece Agamemnon, que é o rei. Então era assim as guerras. E Saul estava nesse último fronte da batalha aqui atrás, na retaguarda do exército. Na cabeça dele, eles iriam vencer. Ele ia chegar para dispor, para pegar os espólios da guerra, né? E não deu certo, foi ao contrário. Ele não, eu acho que a gente falou um pouco até sobre isso, né? A gente não distancia de Deus quando entende ou imagina que sabe. E foi nesse momento que Saul, por ser o rei, imaginou que ele sabia o que deveria ser feito. Ele esqueceu dos conselhos, né, dos seus conselheiros, ele se esqueceu de Deus, ele se esqueceu da sua conexão, que a gente chama de vertical. E nesse momento, Saul, ele tem que tomar uma decisão, que foi sua última decisão, inclusive, e novamente, uma decisão ruim. Saul, vendo o exército filisteu avançar, imaginando que ele não saberia o que faria, ele pediu para o seu servo: olha, quando o exército estiver chegando por aqui, você me mata. E o servo não aceitou a proposta, falou: meu senhor, eu vou para frente de batalha para não ter que vê-lo morrer. E aí nisso, Saul saca da espada e se joga nela, né? Foi meio que uma araquiri. Eu acho que é um ato de desonra, né? Os japoneses, é o último ato ali do cidadão japonês, ele praticar esse harakiri para recuperar sua honra. E Saul fez algo parecido, ele se lançou a espada e morreu também. E a gente sabe que as más notícias elas voam muito rápido. Nisso, alguém que estava por ali enviou um mensageiro para o castelo e disse: estamos perdendo a guerra, os filisteus estão avançando. E nisso, a babá, que estava com o neto de Saul, filho de Jonatas, ela vai tentar correr e cai sobre a criança. E ali quebra os dois pés dele. E ele cresce aleijado. E nessa de terem perdido a guerra, né, todo mundo sabe que historicamente um rei, quando ele sucede o outro, ele tem que encerrar a dinastia, os filhos e todo mundo que poderiam vir após aquele rei. Então Saul, como perdeu a guerra, Jonatas já estava morto, né? Mefibosete seria aí um pretenso futuro rei. Nesse caso, levam Mefibosete para casa, onde a gente lê o texto, né, de Marqui, filho de Amiel. Amiel foi um dos 12 espias que saiu do Egito, né? Ele foi ali para ver a terra e acabou ficando por Lodebar. E ali, em Lodebar, cresceu Mefibosete. Ele que teria a promessa de ser o futuro rei de Israel pela, né, dinastia ali, ele em algum momento se colocaria ali como príncipe, pertence o rei de Israel, agora é um aleijado e vai para o Lodebar. Lodebar é um lugar tão longe na geografia bíblica que está lá na ponta, lá no final. E Lodebar tem uma expressão interessante ali, eu fui pesquisar, esmiuçar um pouco do texto. Lodebar significa terra sem pasto, ou simplesmente sem pasto, né? E foi nesse lugar que
pretenso futuro príncipe de Israel cresceu, Valdemar, esquecido da sociedade. Na maioria das vezes, aí entra a homilia, na maioria das vezes nós também, que temos a promessa de termos uma vida longa, próspera, boa, estamos vivendo esse momento que Mefibosete estava. Esse momento que ele está afastado, que ele está se sentindo esquecido. Praticamente ele estava morto para a sociedade. Portanto, um dia, Davi, numa insônia dessa, tarde da noite, andando pelo seu castelo, se lembra de Jonatas e faz essa pergunta que o texto nos apresentou. Existe alguém que serviu a Saul que está aqui no castelo? Aí falaram Ziba. Ziba era moço de Saul. E Ziba chega diante de Davi e pergunta: Ziba, existe ainda alguém da linhagem de Saul para que eu possa agir de bondade com ele? Aí Ziba fala sobre Mefibosete. Naquele momento, as carruagens, a comitiva ali do rei Davi vai a Lodebar buscar Mefibosete. Alguém que estava esquecido, alguém que estava morto para a sociedade, alguém que estava abandonado, acorda num lugar chamado Terra Sem Pasto e vai dormir no castelo. A vida de Mefibosete muda do dia para a noite por causa da decisão do coração do rei Davi. A diferença é que Davi ouvia a Deus. Mas eu quero meter ao fato de Mefibosete. Mefibosete pode hoje ser tipificado, lembrado, personificado em nós, que pensamos que estamos esquecidos, pensamos que estamos longe, pensamos que estamos em algum momento down da vida, né, para baixo, mas Deus não se esquece de nós, ao ponto de retirar o sono de um rei para abençoar a nossa vida com uma decisão. E é nesse momento que Mefibosete retorna ao palácio. Uma coisa muito importante que eu deveria ter dito, que Davi se torna rei logo após Saul, mas ele foi ungido antes de Saul morrer. E essa história ela é interessante porque se você pegar o livro de Juízes na Bíblia, ele é praticamente um manual de como as coisas deveriam acontecer na comunidade em Israel naquela época. E logo após isso, o povo tem juízes, profetas, reis, né? Se você pegar um livro ali, se você pegar a Bíblia ali, você vai ver a sequência de livros ali que relata exatamente como era. E se você pegar o livro de Samuel, que é o que nós lemos, segundo Samuel, Samuel é o único personagem bíblico que foi juiz e também foi profeta. E Samuel foi quem ungiu Davi. E por isso ele conta toda a história do rei Davi. E focando na personalidade do rei Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus. Então Deus usou a vida de Davi para abençoar Mefibosete. E Mefibosete sai do anonimato e volta para o palácio, como eu já tinha dito antes. E nesse momento é interessante para mim que Mefibosete não simplesmente volta para o palácio. Ali no versículo 8 e 9, você vai ver que Davi chama Ziba, que era moço, ou escudeiro ali, servo do rei Saul, e diz: restitua
Mefibosete com tudo que era de Saul. As terras, o dinheiro, as propriedades, tudo que era de Saul vai ser devolvido a Mefibosete. Então, quando Deus quer nos abençoar, ele nos tira desse momento ou desse lugar que estamos vivendo e ele nos restaura, nos restitui. E nós podemos novamente viver esse momento de plenitude e esse momento aonde nós entendemos o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Quando eu era moço, né, jovem, há tempos atrás, eu lembro que se usava muito uma expressão entre os protestantes, os crentes protestantes, que era o céu se fez de bronze. Ou seja, você orava, orava e não sentia aquele efeito de resposta, ou você não se sentia ali, não vou dizer cuidado por Deus, mas você não sentia que a sua oração, você sentia que era uma conversa, a sua oração era uma conversa que ia, mas não voltava. Então se diz que o céu se fez de bronze. E nesse momento da vida, é os momentos que nós não devemos deixar de acreditar. Porque imagine só, Mefibosete com o avô morto em desonra, o pai morto na guerra, ele aleijado, ele tinha ou não motivos para desistir? É uma pergunta retórica. Eu, de repente, no lugar dele, teria desistido em algum momento da vida, pensando que foi criado para viver a grandeza do reino, mas estava em Lodebar, um lugar infrutífero, um lugar longe, um lugar abandonado por todos. Mas nesse lugar, Deus não havia se esquecido dele. Nesse lugar, Deus estava olhando por ele. E nesse mesmo lugar, Deus o abençoou ao ponto de trazê-lo de volta para o palácio. Então, a intenção de falar com vocês hoje era de falar que, independente da situação que você está vivendo, independente do momento, seja ele profissional, espiritual, financeiro, Deus está olhando para você mesmo nessa situação. E ele vai incomodar as pessoas que têm a capacidade para te abençoar. Sendo assim, eu quero finalizar esse momento dizendo que é muito importante que nós sejamos persistentes em acreditar, porque desistir é muito fácil. Só dizer eu desisto acaba. Aparece que acaba. Então, que nós tenhamos a perseverança, a resiliência, né? Apesar que resiliência é um termo da engenharia, mas que as nossas mentes, os nossos corações, a nossa fé seja resiliente e que nós consigamos viver esse momento, que é o momento em que nós vamos ver a ação de Deus na nossa vida ao ponto de retornarmos ao lugar de honra.